Sons de passo à noite, gavetas se abrindo, móveis se mexendo, coisas aparecendo em lugares aleatórios. O que muitos poderiam pensar ser um fantasma ou uma assombração de alguém que já morreu, pode na verdade ser algo ainda pior. Pode ser uma pessoa viva. Um assustador fenômeno criminoso que vem crescendo principalmente em países com uma grande bolha imobiliária como Estados Unidos e Japão é o frogging. Essa prática consiste em morar na casa de outra pessoa sem que ela saiba ou deixe. Os froggers, nome esse dado em referência aos sapos que também entram na casa dos outros e se instalam lá sem permissão, entram na casa da pessoa quando ela sai para trabalhar ou fazer alguma coisa na rua. Uma vez lá dentro, eles comem, bebem, tomam banho e depois acham um bom lugar para se esconder para passar a noite. Os mais usados normalmente são forros, porões, sótãos, paredes ou em alguns closets e armários. O frogging, mesmo sendo uma prática sinistra capaz de deixar qualquer um paranoico, os froggers na maioria das vezes não são pessoas perigosas, embora óbvio ninguém quer um sapinho na sua casa. O objetivo do frogging não é fazer maldade, pelo menos não muito pesada. O termo parasita nunca se aplicou tão bem para um grupo como para os froggers, já que eles são exatamente igual um carrapato. Eles não querem fazer mal para os seus hospedeiros, muito pelo contrário, quanto melhor o hospedeiro tiver, melhor para ele. Assim ele tem mais comida e até mais conforto, já que se o morador tiver mais dinheiro, provavelmente ele vai sair mais, dando mais conforto para o frogging ficar mais à vontade, já que para não serem notados, eles sempre saem de seus esconderijos, ou quando os donos saem, ou quando eles vão dormir. Eles também limpam todos os seus rastros para não serem detectados. Então, quando os donos percebem, é provavelmente que o sapinho já esteja semanas, talvez meses na casa. E como eles, entre muitas aspas, apenas invadem a casa e não roubam nem machucam ninguém, como eu falei antes, na maioria das vezes pelo menos, os froggings normalmente não ficam mais que alguns meses na cadeia. Isso quando não pagam apenas uma multa. Nos Estados Unidos existe a lei do trespassing, acho que é assim que se fala, que é quando uma pessoa invade e ou se instala em uma propriedade sem a autorização do dono, tendo 2 graus. O trespassing de primeiro grau é quando você faz isso especificamente em uma residência, com as penas podendo chegar de apenas uma multa a no máximo 1 ano. Isso lógico se não houver uso da força ou ameaça envolvida na invasão. E a de segundo grau é praticamente a mesma coisa, porém sendo em outras propriedades que não sejam necessariamente uma residência, sendo a pena máxima 6 meses. Agora eu me pergunto como a pessoa ia pagar a multa sendo que ela é praticamente uma semi-mendiga ou uma mendiga com casa. Outra pergunta é, ser preso não ia ser melhor para essas pessoas, que elas iam ter casa e refeição? Mas enfim, né? Essa é a lei. No começo dos anos 2000 teve um boom de casos de frogging, o que muitos atribuem à internet, já que com isso aumentou significativamente a comunicação e a informação descentralizada, com pessoas podendo serem seus próprios jornalistas, redatores e emissoras, e casos sobre intrusos que invadem casas alheias para morarem secretamente junto com os moradores, certamente faria muito sucesso, principalmente entre a comunidade do terror, que no começo da internet era muito forte. Quem pegou a época das creepypastas de 2010 a 2015 sabe do que eu tô falando. Mas isso no Brasil, onde as coisas sempre chegam mais tarde. Nos Estados Unidos, as comunidades sobre terror, creepypastas e lendas urbanas existem desde o começo da internet, e talvez graças a isso teve mais informações sobre frogging, até porque o que seria o The Rake se não um demônio frogging? Ele entra na sua casa se tu deixar a porta aberta e fica morando lá. Mas vamos falar sobre os casos reais ou comprovadamente reais, já que até hoje não sabemos se o The Rake existe ou não. Inclusive, o The Rake, se vocês quiserem, pode ser feito um vídeo sobre. Embora o maior número de casos tenham sido nos anos 2000, um dos primeiros grandes casos aconteceu nos anos 80 e talvez seja o pior deles, o caso de Daniel LaPlante. LaPlante nasceu em 1970 em Townsend, Massachusetts. Como todo vilão, o seu passado foi traumático, tendo sido abusado física, emocional e sexualmente, principalmente por seu pai, mas também pelo seu padrasto e até mesmo por seu psicólogo. Com tantos traumas, o jovem obviamente tinha dificuldade em se relacionar com os outros, além de comportamentos estranhos que o levou a sofrer bullying na escola. E em 1986, aos 16 anos, LaPlante invadiu a casa de uma família e ficou morando dentro das paredes de uma menina de 15 anos recém-órfã da mãe, com quem LaPlante uma vez teve um encontro. Com a recente e chocante morte da mãe, a menina inicialmente pensou ser o espírito da mãe tentando se comunicar com ela. Elas teriam até mesmo usado um tabuleiro ou Ouija para tentar
falar com a falecida mãe, né? No caso, ela e as irmãs dela, que ela morava com as irmãs e com o pai. Porém, quando o pai delas repara nas mudanças na organização da casa, muitas das quais LaPlante fazia de propósito para brincar com as vítimas, incluindo escrever coisas na parede e mudar coisas de lugar. Um dia, quando a família chegou em casa, encontrou LaPlante com um machado e o rosto pintado de azul. Ele rende a família, os tranca em um quarto e foge. Após isso, a família foi dormir em um hotel. Nesse meio tempo, o jovem voltou para a, entre aspas, sua casa, mas foi capturado pela polícia, que vasculhou a casa atrás dele, já que o adolescente, usando toda a sua inteligência, deixou um bilhete dizendo que ainda estava lá. LaPlante ficou alguns meses preso até sua família pagar a sua fiança em dezembro de 1987. Nesse mesmo ano, LaPlante fez sua última e pior invasão, quando adentrou em uma casa a menos de 1 quilômetro da sua, estuprou a matriarca da família, depois o matou a tiros com uma arma que ele tinha roubado. Após isso, matou seu filho de 5 anos afogado, e quando a filha de 7 chegou, ele matou afogada também. Ele foi preso semanas depois e condenado à prisão perpétua em 1988, aonde se encontra até hoje. Em 2017, ele pediu uma redução de pena, fez um texto inclusive muito bonitinho, só para ser negado, e ele provavelmente vai poder pedir em 2037, o que provavelmente vai ser negado também, e tomara. Casos recentes. Esse foi com certeza um dos mais impactantes, não só por ser um dos primeiros casos, mas também pela brutalidade do praticante. Outro caso, dessa vez no Japão, em 2008, em Fukuoka, Tatsuko Orikawa, um homem de 57 anos, começou a notar que itens de higiene pessoal e comida estavam acabando muito cedo, mesmo ele não consumindo muito, chegando ao ponto de Tatsuko reforçar as trancas e fechaduras e colocar uma câmera na porta de sua casa para filmar possíveis invasores que ele acreditava estarem invadindo sua casa para roubar suas coisas. Mal sabia ele que a coisa era ainda mais perturbadora. Quando suas trancas e câmeras não resolveram, ele resolveu colocar câmeras por toda a casa. E o resultado foi filmagens de uma mulher que saía do teto à noite para comer. E quando ele saía para o trabalho, ela usava o banheiro e até mesmo olhava a TV. Quando presa, a mulher de 58 anos falou que morava na rua até ver Tatsuko saindo da sua casa. Então teve a ideia de invadir, mas ao invés de ficar apenas um pouco, ela decidiu viver lá por um ano. Em 2017, em Pittsburgh, na Pensilvânia, Jeremy Kennedy colocou câmeras pela casa para cuidar de sua filha de apenas 10 meses. Porém, essas câmeras flagraram algo perturbador. Seu vizinho Robert Havrila, de 69 anos, que entrava no seu sótão através de uma parede falsa que dividia suas casas, e então rastejava por lá até o quarto de Kennedy ou de sua filha e ficava os observando. Ficar a noite toda escalando telhado, rastejando dentro de buraco e espionando os outros, os idosos conseguem, né? Agora ficar 20 minutos de pé no ônibus, não, né? Daí a gente tem que ceder o lugar para eles. Robert já fazia isso faz tempo, já que o dono da casa afirmou que já ouvia barulhos e vultos, mas começou a ficar mais preocupado após o nascimento da filha. Após isso, Kennedy mandou as filmagens para a polícia, que prendeu o idoso por invasão e perseguição. Esse é um caso muito associado ao frogging, porém é contestado se é ou não, já que o idoso não vivia necessariamente na casa de Kennedy, apenas passava a noite. Porém, de certa forma, a grande maioria das pessoas também só passam a noite em casa, e como eles viviam em casas geminadas e ele apenas tirava uma parede falsa que dividia sua casa, daria para considerar um frogging, mas sendo ou não, esse é um dos casos mais perturbadores, ainda mais envolvendo um bebê. Em 2018, um homem chamado Eduardo Leon invadiu e dormiu uma noite em uma casa de Hollywood, até na manhã seguinte ser encontrado na sala de estar, sentado no sofá carregando seu celular como se a casa fosse dele. A empregada da dona ligou para a polícia, que o prendeu. Logo depois foi descoberto, não foi a primeira vez que o homem tenta invadir a casa dessa mulher, chamada Rihanna. Sim, essa mesmo que vocês pensaram. Os casos de frogging são muito comuns entre famosos, não sendo exclusivo da cantora Rihanna. Inclusive, eu diria que a maior parte dos froggings, pelo menos os mais famosos, envolve personalidades famosas, como por exemplo a Jennifer Lopez, que já passou por isso em 2013, quando um bombeiro invadiu sua propriedade e ficou por uma semana morando na casa da piscina da atriz, e o sujeito era um fã obcecado que parecia querer ser notado. Ele postava nas redes sociais fotos da casa da cantora e até pedia comida por delivery pro local, e inclusive postava foto da nota fiscal para confirmar que ele estava lá. Uma dessas fotos parou na mão de um dos seguranças da atriz, que o expulsou da casa, e ela fez uma medida protetiva contra ele, que era tão obcecado que chegava até mesmo a assinar com o sobrenome Lopes, fingindo que era marido da atriz. Em 2001, Pamela Anderson teve a sua casa da piscina invadida por uma mendiga que também morou lá por algumas semanas e chegou até mesmo a usar o maiô vermelho da
a atriz. Quem faz e por quê? O perfil dos praticantes de frogging é variado, abrangendo diferentes idades, gêneros e contextos sociais. A maioria dos froggers não possui intenções violentas e seus motivos podem ser tanto financeiros quanto psicológicos. Em muitos casos, essas pessoas procuram um abrigo temporário devido às dificuldades econômicas, como desemprego ou falta de moradia. Para outros, a prática é uma forma de buscar um senso de segurança e estabilidade, mesmo de maneira precária e ilegal. Esses indivíduos veem nas casas alheias uma oportunidade de ter acesso a recursos básicos, como comida e um local para dormir, sem a necessidade de enfrentar um abrigo público ou a rua. No entanto, além dos fatores financeiros, é um componente psicológico significativo em muitos casos de frogging. Alguns praticantes são motivados por um desejo de proximidade e controle sobre outras pessoas. Esses indivíduos podem sentir prazer ou conforto em saber que estão compartilhando o mesmo espaço que os moradores, mesmo que de uma forma oculta. Este comportamento pode estar relacionado a traumas passados, dificuldades de socialização ou transtornos mentais. Daniel LaPlante, por exemplo, comportamento desviante desde jovem, o que culminou em sua invasão e subsequentemente seus crimes violentos. Apesar de o frogging geralmente não ser associado a atos de violência, os casos de LaPlante e outros mostram que essa prática pode, em situações extremas, levar a consequências graves. LaPlante, após invadir a casa de uma família, acabou cometendo assassinatos brutais. Esse exemplo ressalta que, embora a maioria dos froggings não busquem causar dano físico, a invasão de domicílio cria uma situação de vulnerabilidade e risco para os moradores. As razões financeiras são muitas vezes a principal motivação para o frogging. A falta de moradia acessível e o alto custo de vida em muitos países tornam-se essa prática atraente para aqueles que enfrentam dificuldades econômicas. No entanto, a dimensão psicológica não pode ser ignorada. A sensação de estar em um ambiente doméstico, mesmo que de forma oculta, oferece um tipo de conforto emocional que pode ser vital para indivíduos com problemas mentais ou traumas passados. A prática do frogging, portanto, é uma resposta complexa a uma combinação de necessidades econômicas e psicológicas. Além disso, o advento da internet e a disseminação de informações sobre frogging através de fóruns e comunidades online contribuem para o aumento dessa prática. As redes sociais e a facilidade de compartilhar histórias e dicas, tornando mais acessível o conhecimento sobre invadir e permanecer em casas alheias. Isso também criou uma subcultura onde alguns indivíduos veem o frogging não apenas como uma necessidade, mas também uma forma de desafio ou até mesmo um estilo de vida temporário. Os casos envolvendo celebridades como Rihanna, Jennifer Lopez e Pamela Anderson mostram que a fama e a riqueza não são barreiras contra essa prática e muitas vezes tornam as celebridades alvos, devido à percepção de que as propriedades são mais difíceis de proteger e possuem recursos abundantes. Em resumo, os froggings são movidos por uma combinação de fatores financeiros e psicológicos. Enquanto alguns buscam simplesmente um lugar para ficar devido às dificuldades econômicas, outros são impulsionados por traumas passados ou necessidades emocionais complexas. A prática de frogging representa um fenômeno criminal multifacetado que desafia as noções tradicionais de invasão à propriedade, destacando as vulnerabilidades tanto em contextos comuns quanto em cenários de alto perfil. O frogging na cultura pop. Um tipo de crime tão misterioso, bizarro e assustador obviamente atrairia a atenção da mídia, que saturada de histórias de serial killers, assaltantes de banco e traficantes de Miami com camisa florida, viram nessa nova prática mais um tema para seus filmes. No filme A Espreita do Mal, de 2019, dirigido por Adam Randall, o conceito de frogging é explorado de maneira interessante, refletindo o medo e o desconforto associado a essa prática. A trama segue uma família lidando com o desaparecimento de uma criança enquanto enfrenta uma série de eventos misteriosos e perturbadores em sua casa. A Espreita do Mal é um exemplo eficaz como o conceito de frogging pode ser utilizado para criar uma atmosfera de medo e tensão, utilizando a ideia de uma ameaça invisível que invade o espaço pessoal e a privacidade. O filme explora a angústia e o desconforto que vem com a descoberta de quem está vivendo secretamente em sua casa. O Parasita, dirigido por Bong Joon-ho e lançado em 2019, o conceito de frogging é abordado de forma direta. A trama gira em torno da família Kim, após levar um golpe de estado e serem deportados da Coreia do Norte, vão viver em um bairro pobre da Coreia do Sul. Em sua busca por uma vida melhor, se infiltram na casa da família Park, assumindo identidades falsas e cargos diversos, como tutor, motorista e governanta. No entanto, além de um sequestro social, o filme também apresenta um elemento de frogging através do personagem Sr. Nangun. Ele é um antigo empregado dos Park que vive secretamente no porão da casa, escondido durante anos. A prática de frogging, embora pareça um tema tirado diretamente de um filme de terror ou de uma história de ficção, é um fenômeno real que nos revela muito sobre a condição humana, as desigualdades sociais e as complexidades do comportamento humano
desde suas origens até sua evolução nos dias atuais. O Froggen destaca uma série de questões sociais, como doenças mentais, desigualdade social e segurança pública. Esse foi o vídeo sobre essa prática misteriosa e perturbadora. Deixem um like, se inscrevam no canal e deixem nos comentários críticas e sugestões. E é claro, não se esqueçam de olhar dentro de forros, armários e principalmente embaixo da cama.